o que a gente vai mudar mesmo são os nossos hábitos, porque a gente vai falar de adoçar a vida. A gente gosta de um saborzinho, a gente gosta de adoçar a vida, mas a gente sabe que de repente adoçar com açúcar refinado não é a melhor maneira. Então quem vai contar pra gente hoje tudo sobre esse mundo dos adoçantes e do açúcar é, mais uma vez, Pamela de Oliveira Miguel, que é nutricionista. Seja bem-vinda! Tudo bom? Obrigada, que saudades que eu estava de você. Tão bacana quando você pode vir aqui, ó, Você Bonita, adoro suas explicações. Bom, esse assunto é um assunto polêmico. Muitas vezes, durante o programa mesmo, que eu recebo agora os twitters ao vivo, muitas pessoas já perguntaram: Carol, mas qual a maneira ideal de adoçar o suco, de adoçar o cafezinho? É com o mel é tão saudável, mas eu já ouvi dizer que o mel é açúcar puro. Para quem tem diabetes, o mel não é legal. Então, eu queria que você começasse introduzindo aqui o que você trouxe, quais as opções que a gente encontra no mercado e como a gente consegue equilibrar todas elas. Certo. Então, eu trouxe algumas opções do açúcar mesmo. A opção mais saudável, que é o açúcar mais bruto, próximo da cana. Tá. Né? Que seria o açúcar mascavo. Que é esse aqui. Essa é a forma mais bruta do açúcar, extraído do caldo da cana. Tá? Então, ele não passa por nenhum processo de refinamento, nem por purificação. Tá. O que esses processos fazem? Retiram os nutrientes. Então, ele mantém nutrientes como cálcio, potássio, magnésio, ferro e vitaminas do complexo B. Eu não sabia que o açúcar mascavo tinha nutrientes. Tem, então? Tem nutrientes. O que acontece com o refinado? A gente chama de caloria vazia. Esses nutrientes são perdidos durante o processo e você recebe só caloria. Entendi. Então, o açúcar é importante, ele fornece energia, glicose, que é energia para bom funcionamento do organismo, para o cérebro. Então, ele é importante. Se ele vier com vitaminas, melhor ainda, porque as vitaminas vão auxiliar num bom funcionamento do metabolismo. Agora, quem não pode adoçar com o açúcar mascavo? Porque por mais que ele não seja refinado, ele é um açúcar. Isso. Aí você vai ter a opção dos adoçantes, que seriam para os diabéticos que têm restrição do açúcar. Então, quem não é diabético pode utilizar o açúcar mascavo? Pode. Ele tem um sabor mais forte, lembra a rapadura. Então, o sabor dele é um pouco mais forte. Uma outra opção é o demerara, que o sabor dele é um pouquinho mais suave e é um subproduto do mascavo. Entendi. Então, o demerara veio do açúcar mascavo. Isso, ele passa por uma purificação, nem pode chamar tanto de refinamento, porque ele mantém praticamente todos os nutrientes como o mascavo. Entendi. Então, ele é tão rico quanto, só que o sabor dele é um pouco mais suave. Entendi. Então às vezes, para adoçar, fica mais fácil com esse. O mascavo, inclui numa receita de um bolo, de uma sobremesa, inclui o mascavo. Entendi. Agora, em termos de calorias, então, para quem está fazendo uma dieta, os dois açúcares são recomendados ou não? Então, na verdade, os açúcares eles vão ter a mesma caloria, todos, praticamente. Que são aproximadamente em 5 gramas, uma colher de chá, 20 calorias. Tá. O que você tem que perceber é a forma que o organismo vai aproveitar essa caloria. Então, o refinado você vai receber 20 calorias e só. Esses você vai receber nutrientes, vão acelerar o metabolismo, tem o cálcio, que é importante para a mobilização de gordura também. E o índice glicêmico. É isso que eu ia te perguntar. E aí? O índice glicêmico é a velocidade que a glicose entra, que o açúcar cai no sangue. Então, quando você tem muita glicose no sangue, ela entra muito rápido, leva um pico de insulina para colocar a glicose dentro da célula e esse pico de insulina acaba causando depósito de gordura. Certo. Né? Então, por exemplo, o agave. Deixa eu pegar a colher aqui, ó. Olha, eu quero mostrar isso pra vocês. Ele parece mel, mas é o agave. Ele é um pouquinho menos consistente que o mel. O sabor também é mais suave. Olha que legal. Deixa eu tirar até meu telefone daqui, que ele tá vazando aqui, ó. Olha isso. E o agave? O agave é o quê? Ele é um açúcar, ele é um adoçante, ele é um mel? Qual é a classificação do agave? Ele é um adoçante natural, ele é extraído de uma planta mexicana, um cacto. Tá. Então, o que o agave é? Ele é glicose, açúcar puro com frutose, açúcar da fruta. Olha. 70% dele é frutose. A frutose tem um poder adoçante 30 vezes mais que o açúcar. Então você utiliza menos, né? Não é que que ele tem menos calorias, mas ele adoça mais rápido. Então você tem que usar menos quantidade de agave do que você usaria de açúcar. Por exemplo, em 3 colheres de açúcar você utiliza 2 de agave. Então você não precisa utilizar tanto, o valor calórico é menor e ele é de baixo índice glicêmico.
Então, a liberação da glicose ocorre de maneira gradual. Então, o organismo não vai ter pico de insulina e a chance de você depositar gordura é menor. É menor. E quem tem diabetes pode usar o agave? Pode, controlado. É sempre com orientação do médico e nutricionista que acompanham, porque ele é o açúcar da fruta, que é a frutose. Eu trouxe também aqui. Ela em pó é vendida em pó. Ah, a frutose é vendida em pó também? A frutose, o que é interessante ela para diabético, pessoas que têm intolerância à glicose, resistente à insulina? Ela não precisa da insulina para ser aproveitada pelo organismo. Então, ela é absorvida no intestino, vai direto para o fígado e lá o fígado faz todo o processo de metabolizar a frutose. Que interessante, eu não sabia disso. O que tem que tomar cuidado é o excesso da frutose. Por quê? O excesso da frutose sobrecarrega o fígado. Porque ele é a única fonte de ser aproveitado pelo organismo. Então, o fígado sobrecarregado vai causar alteração de insulina também. Entendi. Então, o que tem que tomar cuidado é o excesso. O diabético também, o excesso de frutose. Nesse caso, então, todas as pessoas, diabéticas ou não, porque ele é metabolizado no fígado. Pessoas que têm triglicerídeos alterados, então a elevação também não é interessante, porque esse excesso de frutose vai levar com que aumente a gordura hepática, gordura do fígado. Então tem que tomar esse cuidado com a frutose. E quanto que a gente deve consumir? Tem uma ideia mais ou menos diária que a gente pode consumir tanto do açúcar mascavo, do demerara e da frutose? O ideal é não adoçar, seria não adoçar, aproveitar o açúcar natural dos alimentos. A quantidade mínima. Então, seria uma colher de café, uma colher de chá para um suco. Procurar o menos possível adoçar. Os adoçantes, sim, já tem uma quantidade diária, que aí seriam utilizados pelos diabéticos, pessoas que estão em dietas especiais. Então, vamos falar deles. Bom, só para finalizar essa parte também, eu acho que é legal a gente falar do mel, porque é uma dúvida, todo mundo pergunta, que manda e-mail pra gente. O mel é bom ou não é? Olha, só de olhar esse mel dá vontade de comer, de já aproveitar uma colher, olha isso. Olha que delícia, mas e aí? Quais os benefícios do uso do mel para adoçar aí um suco ou mesmo cafezinho? O mel também é natural, né? Ele é produzido pelas abelhas. Então, o que o mel tem? Ele é glicose e frutose também, como o agave. Só que ele tem 43% de frutose. Não é 70% igual ao agave. Entendi. Então, ele adoça mais do que o açúcar normal. Então, você utiliza menos calorias. Além disso, ele tem cromo, que é um mineral importante aí para quem é diabético. Ele tem cálcio, ele tem selênio. O cromo está envolvido no metabolismo da insulina, da glicose, então ele é importante para quem tem diabetes. Então, pode o mel para quem tem diabetes? Pode, de acordo com a dieta, dentro da dieta. Agora, o índice glicêmico do mel é maior do que do agave? Maior do que do agave. O agave é menor. E o mel, ele é importante porque ele tem ácidos orgânicos e enzimas digestivas também. Então, o mel tem aquele efeito revigorante, ele é muito bom por essa função também, bactericida. Então, o mel ele não fica muito tempo no intestino, ele é absorvido rápido. Então, ele fermenta menos, gera menos gases, não é alimento para bactérias ruins. Dá menos chance de dar cólica nas pessoas também. Agora, quem está fazendo dieta tem que controlar esse mel, né? Isso. O legal é você variar na dieta. Então, ao longo do dia ou durante a semana, um dia usar o mascavo, outro dia o demerara, o mel, o agave, o adoçante natural. Porque aí você vai fornecendo vitaminas diferentes para o organismo, então o organismo vai metabolizando de forma diferente também. E aí o organismo também acaba não se acostumando e não entende que está entrando de repente esse açúcar e a gente não engorda, mais ou menos isso. Eu tenho que pensar assim para pensar no cálculo. Vai mascarar o consumo do açúcar. Entendi. Adorei. Mascarar o consumo do açúcar. Agora, tem muita gente que consome os adoçantes e a gente tem adoçantes artificiais, o adoçante em pó, tem aquele adoçante que em pó também que pode ir no forno. E aqui a gente tem o stevia, que também é um adoçante. Queria que você contasse um pouquinho. Qual a maneira de consumir, porque muita gente, já saíram várias pesquisas, enfim, a gente acaba lendo isso quase que toda semana, recebendo um e-mail. Tal refrigerante que tem tal tipo de adoçante é um perigo para a saúde. É verdade isso? Então, tem muitos estudos com relação aos adoçantes, alguns falam que tem ação para induzir ao câncer, outros não. Então, é muito controverso. O único açúcar, o adoçante natural é o stevia. Então, o stevia, ele é extraído da planta. Eu trouxe aqui a folhinha de stevia. 100% natural, gestante, criança pode utilizar.
Ele tem tanto na forma líquida quanto em pó, tem o forno e fogão também. Dele. E ele é o único que não tem nenhuma substância química, né? Assim como a sucralose também ficou conhecida como um adoçante natural. Mas a sucralose, ela surgiu por um erro, né? Foi assim, os pesquisadores estavam numa indústria açucareira, modificaram uma molécula do próprio açúcar, que é a sacarose, e surgiu a sucralose. Nossa! Tá? Eles não têm caloria, nenhum dos dois, não são metabolizados, mas a sucralose, ela já passou por um processo, ela é modificada. Ela é modificada. Isso, em laboratório. Aqui no stevia a gente tem, então, natural. Isso, 100% natural stevia. Tá. A sucralose já é modificada. Chegaram duas perguntas que vai dar tempo da gente fazer assim, voando muito. Chegaram várias, na verdade, mas eu vou fazer essas duas, que são perguntas importantes. Uma é da Mi Castro Moraes, ela diz: qual é o melhor para o processo de emagrecimento? Mi, um beijo pra você. O stevia, como eu falei, variar seria uma ótima opção. Tá. Então, cada dia adoção. O stevia também é uma ótima opção, né? Por ser natural e não tem caloria, não é metabolizado. Então, se vai utilizar em grande quantidade, pode utilizar o stevia. E ir variando durante o dia nas preparações e também... Tá, de repente num bolo, num doce em casa. Isso. E a outra pergunta foi da Nanda Trevisan. Nanda, um beijo pra você. Oi, Carol, no processo de refinamento do açúcar, é utilizado algum produto químico para se obter o clareamento do açúcar? Sim, utilizam produtos químicos, utilizam enxofre, também o enxofre é utilizado, e aí perde todo o benefício. E os produtos químicos que estão presentes nos artificiais, o organismo não reconhece, estressa o nosso organismo, libera cortisol, que é o hormônio protetor, e aí acumula gordura. É por isso que é ruim utilizar. Então, usar muito adoçante também é ruim. Isso. Vocês viram isso? Mas eu gostei da ideia. Eu acho que daqui eu combino com o stevia. Me dei bem, gostei dessa explicação. O agave também. E ó, vou contar um negócio pra vocês. Daqui a pouquinho, a Pamela volta pra ensinar pra gente essa barrinha de cereal feita com agave, tem quinoa. É uma coisa deliciosa. Eu experimentei a hora que eu fui pro break. Vai ficar muito bacana. Você pode levar aí pra fazer uma atividade física. Quando você voltar, você explica melhor. Mas eu já vou passar pra vocês o telefone da Pamela, que é o 3628-4350. 3628-4350. Ou ainda acessando o site www.doutorafernandagranja.com. Fernanda Granja, Pamela trabalha junto com a doutora Fernanda Granja. Estou com saudades da Fê. Mas daqui a pouquinho você volta, né? Tá certo. Então tá bom. Beijo. Obrigada. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco.